Eu sou o Daniel Rodrigues, da Organizações Daniel Festas e do Hotel Fazenda Pouso Real. E o nosso canal hoje está tendo o prazer de entrevistar Dona Ana Lúcia Leão Costa. Tudo bem, Dona Ana Lúcia? Tudo bom com você? Tudo jóia. Dona Ana Lúcia, ela é uma filha de Caeté, em Jaboticatubas. É casada com Wallace Costa, né, Dona Ana Lúcia? Mãe, avó, mulher à frente do seu tempo e dotada de uma inteligência ímpar. Dona Ana Lúcia, conte-nos um pouco sobre a época em que a senhora viveu em Caeté e onde e o que a senhora estudou lá. A minha família é de origem portuguesa, espanhola e africana, porque a minha avó paterna era negra. Os meus pais eram Ari Batista Leão, barbeiro e carteiro de Correios. E a minha mãe, Dulce Muniz Leão, professora e diretora de escola. Meu pai tocava violão muito bem e a minha mãe declamava poemas grandes, assim, em saraus. Certo. Ela não tocava instrumento algum. Fomos sempre considerados de classe média simples e nossa religião sempre foi a religião católica, inclusive tem um tio que é padre. Tivemos uma educação muito severa, como usava na época, mas uma educação carinhosa. A prioridade na nossa educação era respeitar todas as pessoas, ser amigo de todas as pessoas, priorizar sempre o estudo e a boa alimentação, ao invés de outras prioridades mais valorizadas hoje. E o tratar bem todas as pessoas, sem importar raça, era assim primordial em casa, sabe? A gente tratava os pobres, os mais abastados, todos do mesmo jeito. Sim. E a minha mãe me disse uma vez que se Deus fez a gente, a imagem e semelhança dele, a gente tem que fazer tudo com amor para crescer e parecer com ele. Certo. Sabe, que a gente não devia fazer nada de má vontade, porque senão fica bem feito. Fomos criados assim. Nós tínhamos coisas de lazer. Nós íamos a matinê, teatrinhos infantis, íamos passear em Belo Horizonte. Eu fui uma vez no sarau de adultos e tinha brincadeiras assim, brincadeiras normais assim. E eu lembro que de noite as brincadeiras eram na porta da casa da gente, as mães sentavam fazendo algum trabalho manual e nós brincávamos de roda, de passar anel, de bente alta com os meninos, a gente podia brincar. E também brincava de jogar 5 Marias, brincava de roda, era sempre 40, 45 crianças, a roda ficava oval na rua. Nossa, muita porque gente. vinham meninos de outras ruas brincar com a gente. Certo. A parte social, nós frequentávamos aniversários de parentes e vizinhos. Eu já participei de coroações até 14 anos. E usava também a gente ter brinquedos assim de tabuleiro, tipo bingo, umas coisas assim, aqueles brinquedos de tabuleiro, mas a gente tinha facilidade para comprar. Certo. Estudei piano e aprendi violão. Piano eu estudava com minha avó desde 5 anos. Então foi a avó da senhora que ensinou. Que começou assim, o princípio foi a minha avó, solfejo, ler a pauta, essas coisas ela me ensinava, e mesmo o teclado eu comecei com ela. Depois, quando eu tinha 14 anos, em Caeté tinha um professor de piano, então eu fui aluna dele 1 ano e ele achava que eu tinha muita queda para isso, então que minha família se juntou para comprar um piano para mim, porque o piano da minha avó era muito antigo, desafinava com muita facilidade. Sim. Minha avó era organista da igreja, tinha coral infantil, coral de adulto e tocava na igreja. Com 10 anos, eu já era viciada em ler. Eu já sabia costurar bainhas de lençol e de fraldas de bebê, porque não tinha fralda pronta. Sim. Tudo ensinado por minha avó. Eu já bordava assim, uns 15 tipos de pontos simples de bordado. Eu sempre gostei de bordar, mesmo depois assim de 50 anos ou 60 anos, bordava muito ponto cruz. Mas nunca consegui fazer matisse. Acho dificílimo o tal do matisse. Eu também, com 10 anos, eu já sabia fazer docinhos de aniversário
e sabia dar conta de olhar o bebê para dar banho, trocar fralda, fazer tudo, mamadeiras, etc. Ó, Com 14 anos, eu já sabia passar roupa, inclusive camisa branca de colar engomado. Eu passava a roupa toda da nossa casa. E eu já sabia varrer casa e tirar as poeiras. Meu pai que me ensinou a varrer casa com vassouras de piaçava, que é que usava na época. Sim. Sem fazer poeira. Mas só aprendi a cozinhar com 16 anos, Daniel. Isso para você é terrível, né? Que você cozinha tão bem desde menino. Mas eu a cozinhei 2 meses para aprender a cozinhar. sim. Na minha juventude, a minha diversão era fazer serenatas com os meus irmãos, porque eu tinha irmãos todos que 2 tiveram bandas em épocas diferentes. Chamava-se conjunto, mas essa banda de tocar em festas e bailes. Sim. E a gente fazia muitas serenatas para as namoradas deles, né? Para assim, amigos, etc. Mas eu ganhava muitas serenatas. Sim. E quando eu ganhava serenatas, a gente não usava abrir a porta, mandar entrar, se vir alguma coisa, não. Lá em casa, toda vez que tinha serenata, ficavam os botões de rosa na janela e eu levantava e tocava uma música no piano para eles. Olha, que legal, assim, dona Lúcia. assim que agradecia a serenata na minha casa. Eu ia muito a bailes, eu gostava muito de dançar e toda a vida gostei muito de jogar canastra. Certo. Então, lá em Caeté tinha um salão de jogos, na casa de um amigo nosso, então lá se jogava assim, pôquer, esses trucos, essas coisas, escopa, esses negócios, mas eu só ia lá para jogar canastra com uma turminha de amigas minhas. Nesta época de criança, juventude, eu tive assim, amigos assim fora do comum. Então, eu gostaria de citar a Aninha e a Áurea, que são minhas amigas até hoje. Certo. E de amigos, eu tinha Geraldo e Guilherme. Geraldo é vivo, Guilherme morreu tem 1 mês e pouco, com 85 anos. E o melhor colega de escola que eu tinha chamava-se Rogério. E a melhor colega de escola, de sentar junto e tudo, chamava-se Vera Lúcia. Ela é da família do senhor Tunico, um homem daqui de Jaboticatubas. Deve ser assim, sobrinha neta. Certo. Então, é isso. Perdi meu pai com 16 anos e minha avó também. Quando você tinha 16 anos? Quando tinha 16, e a senhora teve quantos? 16 anos, em 1961 que eles morreram. Que eles morreram. Porque eu sou de 44. Ah, tá. Eu, dona Lúcia, ela tinha quantos irmãos? Nós éramos 7 irmãos. Não, 7 filhos. Só que a minha irmã nasceu 9 anos depois de mim. Então eu fui criada muito no meio de homens. Ah, certo. E então as brincadeiras assim, fazia guisadinho, batizar de boneca, roupinha de boneca, fazia. Mas também eu brincava de faroeste com eles, de mente alta com eles, de rodar arco na rua. Porque era a idade era mais próxima, né? próxima, né? Eu era craque numa bolinha de gude, eu era fantástica. Olha só. Pra jogar. Eu chegava a juntar uma lata assim das bolinhas que eu rapava dos meninos, eu chamava assim na época. Certo. Ô, dona Ana Lúcia, e quando que a senhora veio para Jaboticatubas? Porque aqui a senhora constituiu a família, né? Uma moça daqui foi trabalhar em Caeté por falta de vagas aqui na escola. Sim. Então ela não se adaptou em morar em hotel. Aí no segundo semestre ela queria vir embora. Então eu falei com ela que se ela quisesse dividir o meu quarto comigo, ela podia ficar lá, porque ela precisava de trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, né? Então ela ficou lá em casa o segundo semestre inteiro, hospedada na nossa casa. Então ela me convidou, no outro ano ela voltou. Mas quando chegou em julho, ela me convidou para vir passar uma semana na casa dela. Aí eu peguei e vim para cá. Então eu vim aqui a primeira vez e da segunda vez que eu vim, que era o festival do Clube Palmeiras, de futebol, é que eu conheci o Wallace. Certo. Eu conheci o Wallace no final do baile do festival do Palmeiras em 63. Sabe? E aí ele começou a frequentar a minha casa, lá em Caeté, foi muito bem recebido, minha mãe gostava demais dele, e meus irmãos também. E naquele tempo, namoro e noivado não era nada disso de hoje. Então você namorava, saía com o namorado, minha mãe toda a vida nos deu uma formação muito severa, e foi muito bom porque ela confiava muito da gente, a gente podia sair sozinho com o namorado,
namorava à vontade dentro de casa e tudo. Quando você ficava noivo, o noivado era para preparar para o casamento. Então, quando eu casei, eu sabia que ia ter 3 filhos, eu sabia o nome dos filhos, eu sabia como que ia ser o estudo deles, que depois eu teria que levá-los para Belo Horizonte, porque aqui não tinha uma faculdade. Então, isso tudo foi discutido, modo de viver em casa, despesa de casa, isso tudo foi discutido por mim e por Wallace no noivado. Então, quando a senhora casou, só já tinha toda a preparação da vida do pós-casamento. Então, eu não tive essa crise de depois de casamento, de negócio de gênio. Eu nunca tive esse problema com o Wallace dentro de casa. Tudo nosso foi conversado, tudo combinado antes, bonitinho, engraçadinho. Não gostou, fala, sabe? E tudo resolve no diálogo, porque a minha família da minha mãe, nós nunca apanhamos um tapa. Lá em casa não usava bater. Tudo era conversado, dava castigo de ficar sentado num canto, assim. Então, eu criei os meus filhos assim. Nunca bati nos meus filhos, sabe? E na minha época de menina, eu usava apanhar surras homéricas. E eu não queria minha casa assim, eu queria minha casa uma casa de paz. E quantos anos você tem de casada, dona Aí eu vim conhecer a família de Wallace uma vez, que eu fui a primeira vez que eu fui à casa dele. Gostei muito, considero a minha sogra Laurentina X uma mãe que eu tive aqui a vida inteira. E assim, a maior parte da família de Bide me aceitou muito bem. Tem os que não, é lógico, sempre tem os que não gostam, porque achavam que ele tinha que casar com uma moça daqui. De Jaboticatubas. Porque aqui tinha um ditado, casa seu filho com filha de seu vizinho. Certo. Aqui tinha esse ditado. Então, muita gente não achou bom. Segui uma educação para os meus filhos do mesmo jeito que eu tive, e por isso nunca chorei uma lágrima, por conta deles nunca me deram problemas assim graves. E quero aproveitar esse instante para agradecer as minhas secretárias do lar. Eu fui muito feliz aqui em Jaboticatuba, só até hoje. Todas as pessoas que trabalharam na minha casa foram pessoas de confiança e de muita consideração. Comigo, para elas e elas para mim. Quero agradecer a todas elas. E quando o Wallace Júnior fez 10 anos, eu fui para Belo Horizonte com eles para estudar e o Wallace ficou aqui. E eu fiquei em Belo Horizonte 13 anos estudando com eles lá. Então a senhora morou 13 anos em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Enquanto os eu filhos cuidava estudavam. da casa toda, dava aula particular de português e era revisora de textos de 2 consultorias. Para não ficar totalmente só dentro de casa. E eu perdi minha mãe em 73. Foi quando ela morreu. Então esta é a parte da minha família, assim, aqui, né? E hoje você está com quantos anos de casada, Ana? Eu tenho para fazer 52 em julho. 52 anos. No mês que vem. 52 anos. E antes casei em 69. 69. Dona Ana Lúcia, antes da senhora vir para Jaboticatuba, a senhora trabalhou como professora em Caeté também? Sim. Eu formei com 18 anos no magistério e fui nomeada em 63. Eu formei em 62 e fui nomeada em 63. Tinha concurso todo ano. E eu passei em 14º lugar no estado e fiquei muito satisfeito pela colocação. Mas eu sempre fui muito chata negócio de estudar. Eu não admiti tirar uma nota abaixo de 7,5. Nunca tirei e não admitia. Minhas notas sempre foram acima de 80, graças a Deus. Eu trabalhei 8 anos em Caeté, sendo que desses 8, 1 ano foi em 3 turnos e 4 anos foram em 2 turnos. Porque não tinha professores assim qualificados na época, por causa de ter que fazer a faculdade. Em Caeté não tinha faculdade na época. Então, os professores da gente que indicavam quem poderia substituir o professor de tal matéria. E aí eu fui chamada para trabalhar no colégio onde eu estudei. Então eu trabalhava no grupo que eu estudei, que era o Dr. João Pinheiro, e trabalhava no ginásio José Brandão, que era onde eu fiz da 5ª à 8ª série. Sabe, eu trabalhei lá este tempo todo, tive chefes competentes, colegas excelentes, minha escola lá não tinha fofocas, e serventes muito dedicadas, as serventes eram muito amigas das crianças, da gente. Tive alunos amorosos lá, fantásticos, e nós já promovemos 2 encontros de ex-alunos de uma turma que eu dei aula lá. É a turma assim, que é mais chegada em mim. Então, eles fazem encontros, me convidam e eu vou. E a senhora vai? Então,
são alunos assim que eu tenho zap com eles, sabe, que já escreveram muitas cartas para mim, etc. Eu recebi lá em Caeté, na época que eu... Depois, não, no último ano que eu trabalhei lá, eu recebi um título que o jornal de lá, que hoje tem 54 anos, me ofereceu por uma eleição feita no colégio, e eu fui eleita entre mais de 30 professoras a professora do ano. Olha que bacana. Então faço um baile maravilhoso, e entrego um diploma com flores e tudo, emocionalidade muito bonita. Uhum. E eu fiquei assim muito emocionada porque eu só dava aula para 4 turmas e eram mais de 15. Então eu fiquei assim muito satisfeita de ter sido escolhida para ser a professora do ano. Outra coisa relativa à parte que eu estudava em Caeté, que eu dava aula em Caeté, em 2008, a nossa escola lá que eu estudei de primeira a quarta série, o Grupo Escolar Dr. João Pinheiro, hoje Escola Municipal João Pinheiro, completou 100 anos. E foram convocados todos os alunos que estudaram lá para participarem das festividades. Havia festividade comemorativa todo mês, certo. Os 12 meses do ano. E foram assim festas, altas festas, muito boas as festas. E eu pude ter a oportunidade de ir lá, em duas vezes. Sim. E na primeira vez que eu fui, era um grande almoço. Então, nesse almoço, eu fiquei sabendo que estavam elegendo lá, em cada cargo da escola, daqueles 100 anos, o melhor diretor, o melhor servente, o melhor porteiro, o melhor professor, a cantineira. E tudo, fiquei sabendo disso, que os meninos me contaram isso, a turminha que sempre fazia o encontro da gente. Tinha 35 anos que eu não ia a Caeté. Meus alunos estavam lá, tinha mais de 40. Que isso, dona Lúcia. Estavam todos lá. Olha só. Minhas colegas estavam lá, todas me cumprimentaram, muito alegres porque eu estava lá. E eu fui eleita a professora do centenário com o trabalho dos meus alunos. Olha que bacana. Sabe, já tinha anos que eu estava aqui. Sim. Então, aí foi uma festa muito chique, muito bonita, e eu recebi comenda do centenário, então foi uma coisa assim muito emocionante para mim, sim, sabe? Porque eu não estava lá, meus alunos me viam há muitos anos que eu nem ia lá, e eles lembraram de me homenagear com esse título, e eu fiquei muito satisfeita. Sim. Fiz assim, igual eu fiz na festa aqui do Arco Verde, de comemoração de aniversário, fiz poemas para eles, participei assim de um jantar lá e tomei parte assim, no jantar, sabe? Foi muito assim satisfatório, muito alegre para mim. Que bacana. Dona Ana Lúcia, aqui em Jaboticatuba você trabalhou na Escola Cardeal Arco Verde, né? Junto com a Dona Isa há muito tempo. E a senhora pode contar um pouco para a gente da relação da senhora com a educação do município? Eu vim para já dar aula, eu casei em 69 e trabalhei mais 2 anos em Caeté. Sim. 1 ano e meio, porque a transferência, tem que esperar a transferência sair, e eu não queria parar de trabalhar. Então, eu vim para Caeté em 71, para Jaboticatubas em 71, e trabalhei 16 anos aqui. Eu trabalhei só mais 16 com 8 de lá, dão 24, eu se aposenta com 25, porque eu nunca tirei férias prêmios para guardá-las para eu aposentar no ano que eu queria, porque eu tinha que ir para Belo Horizonte com os meninos e eu não queria trabalhar em Belo Horizonte. Você já tinha programado isso? Eu tinha um ano de férias prêmio para contar em dobro lá na aposentadoria para eu aposentar no ano que eu precisava aposentar. Certo. Então, eu trabalhei só 16 anos aqui. Nesses 16 anos, eu trabalhei 2 anos duplos no colégio, dando aula de didática, 1 ano, meio ano de português, substituindo a professora Ângela Nogueira, e meio ano de ensino religioso, porque não havia candidato nenhum que aceitasse a vaga. Então a senhora trabalhou na Escola Leão das Marques também? Na Escola da Leão das Marques também. Certo. Não tenho nada a queixar da minha recepção aqui. Fui muito bem recebida por todas as colegas, por os colegas que eu trabalhei em Leão das Marques, do diretor do Leão das Marques, vice-diretor. Fui muito bem recebida no Arco Verde.
Aqui tem professoras muito competentes. Tem que deixar um agradecimento especial para a dona Leila Salles Costa, minha vizinha, que foi quem me orientou assim, detalhes de como era feito um plano de aula aqui, porque cada escola exigia um tipo de plano de aula. Certo. Ela que me deu todas as instruções. E tive sempre excelentes chefes, não tenho nada para reclamar, mas presto uma homenagem de louvor de joelhos. Não existe administradora como Geralda Isa Lima Rodrigues. Não existe uma supervisora como Maria Zélia Araújo Santos. São assim, para mim, o extremo, sabe? Elas são fora do comum para trabalhar com elas. Sim. Sabe? Todas muito justas, competentes, faziam tudo para ajudar a gente a manejar aquela sala de aula, a vencer as dificuldades. Então, assim, não tenho nada para reclamar. Outro problema, o problema dos alunos. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu notei aqui... estava esquecendo. Os serviçais daqui eram dedicadas e caprichosas. Sim. E muito amigas da gente também. Uhum. As nossas salas brilhavam. Quando eu mudei para aqui, eu notei que a clientela de alunos aqui era muito carente, não só de material, mas de afeto. Certo. Então eu sempre lutei para suprir um pouco aquela falta. Por exemplo, eu tive um aluno aqui, de família, de classe média alta aqui, e chegava na hora do recreio e falava assim: dona Lúcia, eu posso sentar mais uma vez no seu colinho? Olha só. Eu tinha pena dele, sabe? Certo. Então, eu tive esses problemas aqui. Não é problema, mas assim, eu assustei porque eu não estava acostumada com isso. Sim. Mas amava trabalhar no Arco Verde. Outra coisa que eu tenho que citar aqui é que, pelo seguinte, eu só dava aula para a primeira classe da série. O menino é testado e as classes eram separadas pelo aprendizado que o menino tinha para apresentar naquela série que ele ia cursar. Uhum. Mas é claro que eu sempre tive 40, 42 alunos, 39. Então, é claro que ali havia sempre assim um 8%, assim 10%, que não era exatamente para acompanhar os outros. Na minha sala nunca teve diferença. Eu trazia os alunos para poder ajudá-los assim a chegar no ponto dos outros para casa para fazer dever comigo, sabe? E fazia grupinhos assim para um ajudar o outro na sala de aula. E com isso eu venci assim, muitas etapas que eu acharia que hoje seria, não sei, talvez assim, difícil de vencer. Uhum. Mas hoje o sistema de ensino é outro. Mas eu lutei muito pelos meus alunos, principalmente os mais carentes. Quero falar uma coisa: toda criança que estudava na roça, como se diz na escola rural, ele vinha fazer quarto ano aqui, porque não tinha quarto ano nas escolas rurais. Aí os meninos chegavam no grupo e não era fácil eles se adaptarem à escola. Então, a série que eu estava dando aula, se chegasse 7, 2, Dona Isa põe todos na minha sala uma semana, para eu avaliar, e aí eu aplicava um testezinho no menino para saber se ele ficava lá, se não ficava lá naquela sala. Então eu quero parabenizar todas as professoras rurais, sabe? Eu acho que elas lutavam com muita dificuldade, então elas eram muito delicadas com a gente nas reuniões que elas vinham assistir aqui, elas eram muito dedicadas aos alunos, mas quero dar um mérito de louvor para a Dona Afra, do Bom Jardim. Sim. Os alunos que vinham de lá eram excepcionais, sabe? Muito, acho que ela era assim, muito exigente como eu era, porque os meninos eram caprichadíssimos. Certo. Sabe? E eu tive o prazer de ser aluno da senhora, né, dona Você Ana foi, Lúcia? eu nem tão brava eu era assim, né, Daniel? Márcia Jurema, que mora ali na rua, que mora Nídia, Certo. é que fala assim: hoje a senhora é uma velhinha, a senhora era bem bravinha. Ela fala, a senhora Mas eu que só gostava das coisas eu não certinhas, acho né, assim dona que eu Ana? era tão brava, sabe? Eu era assim, eu nunca encostei a mão num aluno, nem dos meus irmãos, quando foram meus alunos em São Caetano. Nunca encostei perto. A mãe falava: não chega perto. Você chama a atenção do menino, que minha mãe é professora, anos, na sua mesa. Porque conforme o estado emocional que você tiver, você pode tocar nele, você não tem direito de tocar no filho de ninguém. Certo. Sabe? Então eu nunca encostei a mão num aluno.
E eu já ouvi um menino ofender a minha mãe me xingando na sala de aula, aqui em Jaboticatubas. Sim. Mas não assustei assim não, sabe? O que eu posso fazer, né? Cada um com o que traz. Isso. Então, eu não acho que eu era brava. Agora, que eu era exigente, eu era. Mas tudo é aquela raiz de que você tem que sempre fazer o melhor, de ser o melhor. Meus meninos aqui em casa reclamam comigo. A senhora é chata demais, exigente demais, Nossa Senhora. Eu lembro que Franklinho, filho do senhor Franklin, de Dona Concelita, ele uma vez falou comigo assim, a senhora fica mandando eu repetir a cópia do meu nome, eu estou cansado de escrever o meu nome. Eu falei, enquanto você não fizer o K maiúsculo, minúsculo manuscrito do meu jeito, você vai copiar todos os dias, 3 vezes depois do dever de casa. O nome. Até o C, porque aprender a escrever Franklin com K de imprensa no meio do nome. Eu não engolia de jeito nenhum. Hoje eu engulo todas, mas na época não engolia. E todos os alunos de Dona Ana Lúcia têm a letra bonita, porque a senhora exigia também a caligrafia, né, Dona? Eu acho que ninguém tem que ter letra bonita, sabe? Mas você tem que escrever uma coisa que qualquer pessoa leia. Entenda, né? Sabe? E naquele tempo não existia a matéria caligrafia. Quando eu estudei, existia esse grupo, tinha aula de caligrafia, você tem que ter um caderno, igual é hoje. Mas na época que eu dava aula não existia isso. Então eu exigia bonitinhas as letrinhas todas legíveis, bem certinhas, as letrinhas todas da palavra escritas juntas. Eu era muito chatinha. É um diferencial, né, Dona Ana? Eu era muito chatinha. Nada, mas é diferencial. Quanto ao município, que você falou aí da coisa do município? Qual a relação da senhora na educação do município, né? Eu participei de algumas coisas aqui de Jaboticatubas. No ano que eu cheguei aqui, não sei se 71 ou 72, não, 71 eu estava grávida de Joana. Era governo militar e eles quiseram favorecer mais para as pessoas da zona rural. Então foi criada a educação para adultos, que chamava-se Mobral. Certo. Então, foi criado o Mobral aqui e o prefeito da época me chamou para fundar o Mobral aqui e ser a diretora do Mobral. Então, eu fui a diretora do Mobral por 2 anos. Aí que eu fiquei conhecendo, assim, o fundo de cozinha, como se diz, das escolas rurais. Eram muito precárias, sabe? Fiz um movimento com o prefeito. Não se viu muito assim não, porque também os recursos são parcos e tudo, mas houve alguma melhora. Sim. E as professoras que se inscreveram para ser professoras de adulto à noite, muitos na Luz de Lamparina, na zona rural, elas foram muito laboriosas, sabe? Elas trabalhavam muito, elas vinham muito aqui em casa para pedir orientação, e o material que eles mandavam de Brasília, porque era uma coisa federal, eu queria ter na minha sala de aula com vocês, os meus alunos. Sim. Era de uma riqueza que não existia. Escola nenhuma de urna tinha aquela riqueza de material. Então foi uma época muito boa essa do Mobral. Depois participei também aqui de uma reciclagem de professoras municipais. Então precisava de dar uma reciclagem e perguntaram se eu não podia dar umas aulas de português, que eu nunca fiz faculdade, mas eu sempre fui alucinada com português. Tive excelentes professores. Depois dei também, durante acho que uns 2 ou 3 vezes, eu participei do curso de noivos para falar sobre a boa convivência. Participei com a Dona Wanda de uma noite de estudos bíblicos e fiz entrevistas escolares, uma vez, de assunto aleatório, no Leão das Marques, e depois que eu escrevi o livro de Jaboticatubas, eu fiz várias entrevistas nas escolas daqui, na Verde, na Leônidas e na Vencer. Eu fui convidada para falar sobre isso. E nesse Leve Trás, como eu dei aula de ensino religioso no Leônidas, eu tive exatamente 2.417 alunos na minha carreira. 2.417? Porque ensino religioso, você é uma para dar aula em todas as salas. Certo. Então, só aí você já tem uma leva de 600 alunos, 500 alunos, né? Então, todo ano eu anotava lá na minha cadeiretinha quantos alunos que eu dei aula naquele ano. Então, eu tive 2.417 alunos. São 2.417 pessoas. Eu dei muita aula particular em Belo Horizonte para umas 7 ou 8 pessoas o ano inteiro de português. Certo. E fui voluntária na Escola Municipal de Belo Horizonte para ensinar meninos de 6ª série, da 6ª série, né?
a ler, porque chegava na sexta série, mamãe assinava o nome por causa da escola plural. Então, esse aí eu não conto não, sabe? É só os de Caeté e os daqui. Os daqui de Jaboticatubas. 2.417. Nossa, é muita gente, né, É um dona Ana pouquinho, Lúcia? né? Eu acho um pouquinho, Ótimo. Dona Ana Lúcia, na década de 80, juntamente com Dona Wanda Gonçalves, a senhora colocou a história de Jaboticatubas em livros. Sabemos que a senhora gosta muito de escrever. Como foi fazer o livro de Jaboticatubas com Dona Wanda? Foi a pedido do prefeito da época, né, Coronel Valério Lages. E onde a senhora pesquisou? Quanto tempo durou essa pesquisa? Como que foi? Eu vou começar isto um pouquinho antes do livro. Certo. Antes quero prestar uma homenagem póstuma ao prefeito Coronel Valério Lages. Considero o melhor prefeito que Jaboticatubas teve. Não mexo com política, nunca trabalhei para partido nenhum e não trabalho. Meu marido já foi candidato a vereador, mas eu nunca me entrosei nesse assunto. Sim. Mas considero que o Coronel Valério é uma pessoa fora do comum. Não só pelas coisas materiais que ele fez, mas porque ele limpou o nome de Jaboticatubas onde não era bem visto. E ele abriu a mente de muita gente em Jaboticatubas quando ele criou as associações comunitárias, que algumas estão funcionando até hoje e com grandes frutos. Certo. Então, eu acho que ele é digno de uma homenagem. Sim, com certeza. Né? O Coronel Valério me convidou um dia lá no Arco Verde. Ele falou comigo que ele escrevia os discursos dele e ficavam cheios de erros. Então, você não podia mandar para mim aqui em casa os rascunhos para eu poder corrigir para ele antes dele ler os discursos. Sim. Eu peguei e falei com ele que sim, que não me custava nada, que podia, queria me pagar por discurso. Falei, não, no começo, primeiro o senhor não vai pagar nada, porque eu tenho que primeiro saber se agrada a minha revisão. Porque eu faço uma revisão de um texto, Daniel, eu não corrijo só o erro de ortografia, não. Sabe? Coordenação de frase está errada, eu conserto, sabe? Eu corrijo tudo que eu posso, que oferecer, eu faço. Sim. Então, com um mês ele me chamou para trabalhar na prefeitura. Aí ele queria que eu fosse trabalhar lá, porque a pessoa encarregada de ser redatora-chefe do jornal O Pórtico, que ele havia criado, não podia mais exercer o cargo de revisor-chefe. Aí eu fui lá para ver como que era, conversar com o jornalista responsável, que vinha aqui, por sinal uma pessoa finíssima, para saber se eu tinha capacidade para mexer com aquele jornal. Não sei se eu sei mexer com o jornal. Certo. Eu achei muito fácil, sabe? Então, peguei e aceitei. Certo. Aí ele falou comigo que eu podia fazer o serviço todo em casa e ele me pagar assim, tipo hoje seria assim uns 70% do salário mínimo. Certo. Sabe? Eu peguei e falei com ele que ele podia me pagar os 70% do salário mínimo, mas que eu fazia questão de cumprir ao menos 4 horas na prefeitura, porque eu não gosto que façam mau juízo de mim, muito menos da minha profissão. Então combinamos que eu trabalharia 4 horas lá. Sim. Isso era começo de 87 e eu ainda trabalhava no grupo que eu aposentei, foi em agosto de 87. Aí eu comecei a trabalhar lá. E eu gostei de mexer com o negócio do jornal, eu comecei a ficar até entusiasmada. Os artigos do jornal eram muito assim, municipais. Eles eram enviados pelos secretários responsáveis das secretarias, cada um no seu setor, para falar o que estava fazendo na cidade, o que estava realizando, o jornal era mensal. Então, como isso não dava um jornal, o Coronel Valério também escrevia muitos artigos com as ideias que ele tinha para Jaboticatubas. E eu fazia assim, eu fazia uma crônica, escrevia lá, sem nome, sem nada. Eu fazia assim a parte social, sabe? Que é uma das coisas que aconteciam com Jaboticatubas, tanto cívicas como religiosas. Então, nós fomos fazendo jornal assim. Esse jornal não foi assim 100% aceito em Jaboticatubas, porque na época o povo aqui não gostava de ler. O povo aqui começou a ler jornal quando o Tempo lançou o Super. Que era aquele jornal. Que é um jornal assim, bem fantasiado, colorido, e eu falo isso porque eu estudei para mexer com o Pórtico, com o jornalista, e ele me explicou isso tudo. Então é um jornal que chama atenção, sabe? Então,
e barato. O jornal da prefeitura, ele era distribuído no comércio de Jabuticatubas, você levava para casa se quisesse. Naquela época, aqui em Jabuticatubas, haviam 12 pessoas que assinavam o Estado de Minas. Aqui já tinha uns 15 mil habitantes. Sim, só 12 pessoas assinavam. 12 pessoas assinavam o Estado de Minas. Então, não era uma cidade que poderia se dizer que tinha um hábito de leitura, porque leitura é hábito. E você tem que gostar. A pessoa que não gosta não lê, gente. O que pode fazer? Você não pode obrigar a ler. Certo. Mas nós fomos bem sucedidos nessa parte. Quando chegou em junho, mais ou menos, não, agosto, eu aposentei no grupo. Aí ele me chamou um dia no gabinete e falou comigo que ele estava com a ideia de escrever a história de Jabuticatubas assim, de um jeito popular, de um jeito que uma criança de 3º e 4º ano de grupo, como ele falava, lê e entende e quer ler. Se eu não queria escrever o livro para ele, quase que eu tive um ataque, sabe? É lógico que, como eu gosto de português, meu grande sonho era escrever um livro, mas não podia, nunca imaginava escrever um livro de uma história de uma cidade que não é a minha cidade, que eu não tenho grandes conhecimentos, assim, da época de ancestrais, essas coisas. Eu peguei e falei com ele que eu respondia no dia seguinte. No dia seguinte, cheguei lá e falei com ele se ele permitiria que eu convidasse uma pessoa para escrever comigo. Ele falou que sim, e que qual era a pessoa para ter a aprovação dele e que não tinha problema nenhum. Então eu escolhi Dona Wanda, porque Dona Wanda é uma pessoa de alto conhecimento histórico, não de Jabuticatubas. Ela é uma pessoa que deu aula de história uma vida inteira, sem um livro na mão. Então, eu considero Dona Wanda uma professora, assim, de gabarito. Então, eu convidei Dona Wanda, ela ficou muito entusiasmada, aceitou, e eu achei ótimo, porque ela que conhece pessoas daqui, de fora daqui. Quem poderia nos arrumar fotos? Quem poderia nos contar casos de Jabuticatubas? Quem poderia nos falar como o senhor Duarte da Avenida, como se chama? Quem poderia falar sobre os antepassados de Jabuticatubas? Então, nós vamos escrever um livro. Muitas pessoas viraram para mim assim, de cara, e falaram assim: vocês vão copiar o livro do senhor Leônidas? Falei, não. Primeiro porque eu não tenho gabarito para isso. Se você não sabe, o livro do senhor Leônidas é um livro assim, de altíssimo nível literário, sabe? Ele usa um vocabulário altamente difícil para qualquer pessoa ler. Tanto que eu conheço pessoas aqui que até puseram na internet informações como se tiradas do livro dele, porque leram um parágrafo e não entenderam o parágrafo. E puseram lá exatamente o contrário do que ele escreveu. Do que ele estava querendo dizer, do que ele disse, né, no livro. Então, é um livro muito difícil, o português muito castiço, é muito difícil ler esse tipo de livro. Aí eu peguei e falei, nós vamos escrever. Para quando você quer esse livro? Aí já era outubro. Isso foi em junho. Isso foi em junho, Aí em outubro, eu e a Dona Wanda estava fazendo assim, uma programação. A gente vai encontrar quando, quais lugares nós teremos que visitar, como seria essa pesquisa. Aí em outubro ele falou conosco assim, para lançar o livro em agosto, no ano que vem. Então em 10 meses nós viajamos, entrevistamos muita gente de vários lugares, de vários tipos, fizemos um arquivo riquíssimo de fotografias, ouvimos muitas pessoas e Dona Wanda criou um birô na casa dela, num quarto, a papelada ficava no chão. Então era um quarto onde a gente trabalhava lá. Então, um dia era de manhã, outro dia era de tarde, conforme eu pudesse, o horário dela, às vezes até 8 horas, 9 horas da noite. Então, nós conseguimos fazer o livro assim. E visitamos o Arquivo Público Mineiro, visitamos Macaúbas, Sete Lagoas, Mariana e Santa Luzia, que é onde tem a passado de Jabuticatubas. O Arquivo Público Mineiro, a Escola de Belas Artes, colaboradores de Jabó aqui e moravam em Belo Horizonte, Santa Luzia.
O arquivo da paróquia de Jaboticatubas, o Padre Antônio, na época, era o pároco aqui, foi muito delicado conosco e foi muito útil para a gente. Certo. E convidamos Reinaldo para fazer a nossa capa. Certo. O livro está aqui, né, dona Alva? É esse o livro aqui, eu vou falar essa agora coleção, mesmo. Né? É. E o livro foi feito na imprensa oficial. Para fazer o livro é muito difícil. Então, nós mesmos que escrevemos e revisamos. Eu datilografei o livro aqui, ficava até 1, 2 horas da madrugada. Sempre gostei de máquina de escrever, sempre fui datilógrafa. Então, eu datilografei o livro, outra revisão, aí manda para a imprensa oficial, eles mandam um livro que eles montam para você, com as fotos, mas é um livro, para você fazer outra revisão, eles chamam de boneca esse livro, sabe? Certo. Então você vem e folheia o livro todo, tudo, arruma, conserta tudo, tem que consertar, manda para outra vez. Aí eles fazem um caprichadinho, chama você lá outra vez. Mas nós demos conta de fazer tudo bonitinho, como manda o figurino. Nós conseguimos uma pesquisa assim muito profunda, muita informação. Então nós fizemos este livro aqui, que é o livro que nós chamamos de livrão. O meu está despencado aqui, porque uma menina me pediu emprestado e deixou cair no chão na rua. Sim. Então, este é o livro que abrange a história toda de Jaboticatubas até o governo do Coronel Valério. Desde o início até o governo do Coronel Valério. Até o governo do Coronel Valério. Como tínhamos muita foto, vamos fazer um livreco. Nós fizemos esses livrecos aqui, são 6, só de fotografias. Tá. Vamos fazer um só sobre o hospital. Vamos fazer outro só sobre as escolas. Vamos fazer um do folclore riquíssimo de Jaboticatubas e um da paróquia de Jaboticatubas e um do governo do Coronel Valério. Olha, então, nós de um livro foram nós 7. Fizemos 7, né? Fizemos 7. Esse livro foi lançado aqui numa festa onde era o Clube de Mães na Avenida Benedito Valadares. E o coronel queria fazer uma festa de lançamento. Aí a dona Wanda falando com ele assim, o senhor paga cerveja se for servir cerveja? Pode deixar que o resto a gente arruma. Eu mais dona Wanda labutamos aí. De cozinha, de fazer licor, de tudo que você pode imaginar, sabe? Certo. E fizemos assim uma decoração e uma festa toda, como se fosse a época da Fundação de Jaboticatubas. Biscoito soberbo, doce de leite com queijo, licor de jabuticaba, sabe? Coisa da terra, né? Coisa da terra, sim. Conseguimos doação de tudo, nós arrumamos 300 ovos. Conseguimos doação de tudo, fomos às fazendas pedir as coisas, não precisou de comprar um cravo, sabe? Mas conseguimos tudo de doação. E a prefeitura pagou a cerveja. Só cerveja. Sabe? E o refrigerante lá, porque quis comprar água lá. Certo. Mas essa parte da comidaria ficou com a gente. Certo. Nós conseguimos tudo. Fizemos muitos convites. Os convites foram muito bem feitos, muito bonitos. E fizemos o modelo do convite. O genro de Dona Wanda, o guia que bolou a capa pra gente, o coronel aprovou. Então, foi assim, uma festa maravilhosa, de guardanapos marcados a ouro, sabe? Fizemos um bolo maravilhoso, móvel para o Coronel Valério, para homenagear ele. A festa foi decorada com quadros, muitos quadros de edificações antigas daqui, das igrejas, quadros pintados a óleo, inclusive por Rui de Paula. E foi uma festa muito bonita. Ai, que bacana, sabe? Foi muito bonita. E o Coronel Valério e Dona Josefina, que autografaram o livro, nós cedemos direito para eles, porque ele que estava fazendo o livro, né? Sim. Então, ele arrumou pessoas que patrocinassem aquilo para nós. Então, eles que autografaram o livro. E esses livros foram feitos num número muito grande e eles ficaram anos na prefeitura, tudo a favor de doação. Certo. Ninguém pagava nada. As poucas pessoas que se interessaram em buscar só queriam este aqui. Eles não queriam aqueles lá. Os pequenos. E o coronel mandou assim para o Brasil praticamente inteiro, a coleção inteira para prefeituras, casas de cultura das prefeituras. Inclusive lá em Caeté,
Eles ficaram sabendo que eu escrevi, puseram um artigo no jornal, porque a prefeitura recebeu. E a secretária de Cultura veio aqui perguntando se no outro ano eu não queria escrever da história de Caeté. Porque Caeté tem números, mas mais de 30 compositores e escritores, mas não tem a história de Caeté escrita. Certo. Mas depois o marido dela, que era candidato a prefeito, e ele não ganhou a eleição, então não continuou o planejamento. Certo. Mas eu sei que foi uma época muito boa, essa época do livro. Nós tivemos conhecimentos fantásticos com pessoas assim fora do comum, sabe? Que se interessaram por nós, que assim pediam assim para a gente levar coisas, as partes escritas para eles conhecerem. Então foi assim uma época muito boa, sabe? Muito boa. Eu fiquei assim encantada com esse trabalho. Trabalhamos muito, mas foi muito assim gratificante. E o bom que registrou a história, né, dona Nádia? Foi muito bom para nós, tá? E também para os meninos, porque hoje o menino, qualquer criança hoje de grupo do primário que lê o nosso livro entende a história de Jaboticatubas, porque foi escrito num vocabulário bem acessível a qualquer pessoa. Em relação às atividades culturais de Jaboticatubas, dona Nádia, a senhora foi imperatriz do Divino em 1981 e também ajudou outros festeiros a organizarem as festas, né? Só pode falar um pouco para a gente de como foi essa organização e onde a senhora buscou as inspirações? Como sempre, dona Wanda, muito amiga minha, estava me ajudando em tudo e eu ajudava ela nas coisas que ela precisava. Então, quando eu fui eleita para ser a imperatriz do Divino, com o meu marido, eu falei com Alice, eu só faço a festa se dona Wanda me ajudar, porque eu não conheço a tal da história, o histórico da festa divina. Toda a vida eu vi festa divina, que eu já chorei na praça, batia muita palma, ficava muito feliz, mas eu não sei qual é o histórico daquela festa. Sim. Aí dona Wanda aceitou e nós fizemos a minha festa. Foi uma festa assim feita de um modo que não houvesse muito gasto para a cidade, porque é preciso que todos saibam que não é fácil você vestir uma moça para a festa de setembro. Naquele tempo não se alugavam roupas, você tinha que fazer a roupa da menina, da moça. Então nós optamos por fazer a festa em espanhola e eu e dona Wanda fizemos todos os pentes de todas as damas, com as mantas, e escolhemos cetim, porque cetim, tirando charmeus, qualquer cetim antes de lavar é cetim, sabe? Então ficou assim um visual muito bonito e dona Wanda cuidou muito dessa parte do cortejo de imperador na época, né? Para não fazer assim, o que muita gente faz assim, não, a fulana tem uma roupa bonita, vamos pôr lá, vamos pôr isso na mão da pessoa. Não, a nossa festa não foi feita assim, sabe? Dona Wanda é muito exigente para isso. Então tem que fazer a festa de acordo com a história da festa do Divino Templo do Imperador. Então nós fizemos a festa assim, foi muito bom. Eu tive a honra de ser convidada pela Casa de Cultura de Caeté para levar a festa lá. E o prefeito na época era o senhor Ildeu Afonso dos Santos. E ele me doou outro quadro, porque o quadro foi assim, quebrado na porta da igreja no fim da festa, porque muita gente aglomerou muito e eles estragaram o nosso quadro, era todo em isopor. Então, ele, até foi acho que o sobrinho da Dona Elzira que fez, se eu não me engano, ele fez um outro quadro, por sinal, mais bonito. Então, eu levei a festa em Caeté e foi um sucesso. Então a senhora fez a festa aqui e depois eles deram ônibus para levar todas as pessoas que quisessem ir. Sabe? Foi assim 80% das pessoas. Nós conseguimos montar o cortejo assim, bem perfeitinho, igual foi aqui, apesar que, por exemplo, eu não lembro, mas se for assim 20 casais de damas e cavaleiros, foram assim, por exemplo, 14, 16 casais. Mas não fez assim tanta falta, sabe? Porque tem gente que não podia ir, é outro dia, uma outra ocasião, né? Então tem gente que já nem tem mais a roupa. Então, mas nós levamos a festa em Caeté e foi muito bonito. Ganhamos cartão de prata lá, então foi muito bonito. Sabe, eles ficaram encantados com a festa daqui. Inclusive, muitas pessoas já vieram aqui várias vezes para ver as festas de Nossa Senhora do Divino. Quanto a ajudar a fazer uma festa,
Ninguém consegue fazer uma festa sozinho com a família. É preciso ter alguém para encabeçar. Então, toda festa que eu vou fazer, eu não sou você, dono de buffet. Então, a primeira coisa que eu faço é comprar um caderno, sabe? É ali que eu vou anotar tudo, pôr na ordem e tudo. Dona Wanda me chamou para ajudar a fazer a festa de Imperador do Divino para o Coronel Valério e Dona Josefina. Então, nós organizamos a festa, pusemos a festa na rua, tudo bonitinho, engraçadinho. Eu com Dona Wanda. Sim. Eu fui ajudar a Dona Wanda. Aí Macário era festeiro do Rosário. Seu tio. Isso. Aí Dona Wanda veio cá. Vamos, adoro Macário, mas Nazinha, vamos fazer a festa de Macário. Mas também assim junto com Dona Wanda, que aí já é uma festa nossa do Rosário, temas completamente diferentes, né? E tudo, mas Dona Wanda sempre muito animada. E tudo, e aí a gente vai ajudando, uma dá um palpite, outra dá um palpite, assim vai saindo a tal da inspiração, é daí. Ah, vamos fazer esse quadro, vamos fazer um quadro assim, uma cena assim. Então fizemos a festa de Macário. Depois, o senhor Valdir e Fátima foram imperatrizes do Divino e me chamaram para fazer a festa. E eu não perguntei se podia chamar Dona Wanda, se não podia, que eu sabia que Dona Wanda não estaria disponível na época. Certo. Então, eu fiz a festa, assim, eu ajudei a fazer a festa do senhor Valdir e Fátima. Sim. Aí essa aí você já fez sozinha, né? Aí eu já fiz sozinha. Então foi assim uma festa muito fácil de fazer, são pessoas muito acessíveis, assim, muito delicadas, me trataram muito bem, me receberam muito bem e aceitaram as minhas ideias, eu aceitei as deles, nós entramos em acordo em tudo, a festa foi muito bonita. Certo, foi lindo. O povo gostou, né? Então o que interessa é que o povo gostou. Isso. E que é para agradar a Deus também, tem que ter uma coisa assim. Também, né, tem que ter isso também, né? Tem que ser uma doação, né? Isso aí. Então nós fazíamos as festas assim, mas era tudo no caderno. Tudo conversado e tudo no caderno. Anotadinho, né? Era muito fácil porque aqui não tinha aluguel de roupas. As lojas aqui não tinham tecidos na época para suprir uma festa desse porte. Então a gente ia fazer compras em Belo Horizonte. Então onde que vamos desenhar? Na casa da sogra. Chegávamos lá, conversamos, na minha festa foi assim, conversamos, eles fizeram a roupa das meninas do quadro, a roupa do imperador, a minha roupa de imperatriz, e eles fizeram modelo para as damas. Aí a gente comprou 2 tipos de cetim de renda para fazer a roupa de 2 damas. Sim. Sabe? Eles nos deram mais esse, aí nos deram mais, eu desenhei um modelo para o menino que ia carregando o baú do tesouro do imperador, desenhou a roupa das menininhas da fita, sem a compromisso de ter de comprar lá, sabe? Então, porque é que trabalhava um senhor lá casado com uma senhora daqui, e ele ajudava a gente muito lá e tudo. Então, era feito assim, sabe? A gente chegava lá e explica, igual você vai em qualquer modista, qualquer design, você chega lá, eu vou participar de uma festa, eu quero uma roupa assim, aquela roupa parece igual um milagre no papel. Então a gente fazia as compras e vinha embora. Certo. Dona Ana Lúcia, em 2016, a senhora escreveu a minha biografia e recentemente lançou o livro Despetalar. E como é que é? A senhora já tem outro livro em mente para poder estar... Nada de forno, Daniel. Forno é com você, dono dos quitutes. Depois que eu escrevi o livro de Jabuticatubas, eu escrevi para a família de Dona Wanda este livro aqui. Eu só apenas escrevi o livro, a história, um apanhado da história de Macaúbas. Não participei, igual de Jabuticatuba, de diagramação nenhuma. Eu não participei de capa, de título, nada. Isso foi tudo feito pela família Dona Wanda. As ilustrações, só escrevi o livro, sabe? Não participei. Isso foi nos 300 anos de Macaúbas, né? Nos 300 anos de Macaúbas. Contando a história. Foi em 2016, né? Certo. O seu é 14? O meu foi 2016. Não, então este aqui é 14. 2014. Eu sei que são 2 anos de diferença. Certo. Aí eu escrevi a maravilha do seu, com o título de Inaí Siqueira, maravilhoso. Pela vitrine de Olha a História de Daniel Rodrigues, que conta a minha história, né, Dona Lúcia? Desde antes de eu nascer. Todo mundo tem de ler. Desde o tempo de vó Efigênia. Todo mundo tem de ler. Depois, os meninos ficavam assim, mãe, a senhora fica escrevendo livro para os outros, mãe. Não, a senhora não tem que escrever.
vamos publicar os seus poemas. Mãe, eu lembro quando eu era solteira em Caeté, eu tinha 305 poemas. Que não tem nada a ver com esses que eu pus aqui. Certo. São poucos que tem aqui no livro. Uhum. Eu guardei poucos. Eu tive tanta vontade de publicar, eu tive tanta oferta para publicar e não fui por inúmeros motivos. Não publiquei por inúmeros motivos. Eu falei, pois agora eu vou. Certo. Foi aí que eu procurei você, para você me indicar uma editora e tudo. E foi muito feliz. E fiz o meu Despetalar. É um livro assim muito íntimo, né? Um livro assim... Esse foi em que ano, dona Lúcia? Esse é 18. 2018, né? Que aí é um livro de poemas. É um livro de poemas, né? Também. Com a capa de Ana Luísa Nayara. Ah, foi Ana Luísa Nayara que... prefácio de Ana Luísa. Então foi assim o meu livrinho, mas eu gostei muito. No dia que eu lancei esse livro em Belo Horizonte, além de ter o prazer de você decorar tudo para mim e levar o buffet, eu tive uma alegria maravilhosa. Primeiro porque só 2 pessoas convidadas não foram, todo mundo foi. E eu tive a honra de receber o meu professor de português com a esposa dele, com mais de 80 anos, ativo, lindo, maravilhoso, feliz com a minha publicação, porque ele é que mais incentivava a gente a fazer poemas, a escrever versinhos, sabe? Ele deu aula para a gente 7ª e 8ª série. Ele era um professor fantástico de português e ele inspirou, ele era novo na época, e ele inspirou muita gente assim a escrever, sabe? Não escrever um conto, uma crônica, mas tem que escrever, põe para fora o que você tem. Sim. Então eu fiquei muito feliz deles ir lá, sabe? Então eu fiquei muito feliz mesmo, foi muito bom. E tem algum outro para vir, dona Lúcia? Não tem. Antes de chegar nas suas tecnologias, certo, eu queria te falar uma coisa. Eu tenho este livro aqui. Este livro aqui é um livro exclusivamente para meus filhos e meus netos. Sim. É um livro em que eu me abro muito. É um livro que não é para todo mundo ler, não vai entender. Retalhos de mim, é a minha autobiografia. Sim, valeu. Eu escrevo tudo, Daniel, à mão a lápis, nas folhas soltas, vou escrever na hora que dá para escrever, escrevendo. E passo tudo à mão. Todos os livros que eu escrevi foram assim feitos à mão, sabe? Eu não escrevo um livro de computador, nada disso, sabe? Então todos os livros que eu escrevi foram escritos assim à mão. Inclusive a senhora me deu até o meu. A senhora escreveu, o rascunho, né? A senhora me deu os originais, como dizem os literatos, os originais. E esse livro então aqui tem a história toda da senhora? Tem. Esse aí eu não mando imprimir. Que é uma coisa... Se eles quiserem que mandem imprimir, porque custa caríssimo você imprimir com 5 livros, 4 livros. Né? Tem que imprimir 5 mil. Certo. Então eu peguei e não mandei imprimir, não. E eles fazem tanta questão que eu guardo os originais dos outros, que eu já quis jogar fora tudo. Então não mandei imprimir, eu já fico com o original. Certo. Uma coisa que eu esqueci de falar a respeito do livro de Jabuticatubas, deixar bem claro para todos que já leram e que pretendem ler o nosso livro Ao Pé das Jabuticatubas, o nosso livro é um livro de verdades. Nós temos todos os documentos comprobatórios de tudo que nós declaramos lá. Certo. Então tudo que está escrito tudo tem documentação. Tudo que está escrito é coisa com documentação. Certo. Nós não escrevemos nada por ouvir dizer, nem por influência de ninguém. Certo. Dona Ana Lúcia, o que motiva a senhora a escrever? Várias coisas, eu acho que depende assim, muito do estado emocional que você está, sabe? Mas tem pessoas que sentam no campo de futebol lá no Mineirão e escrevem um conto, sabe? Mas isso são escritores, sabe? Que vivem disso, eles já vivem num mundo, num grupo social diferente do da gente, sabe? O que me inspira a se escrever assim, são coisas emotivas, sabe? Que me tocam muito, seja que sem consentimento que for. Então, aí a inspiração vem assim, à toa, sabe? Eu já escrevi um poema no velório, sabe? Então, mas eu gosto de escrever muito de noite, sabe? Mas já acordei muitas vezes de madrugada para escrever. Você acorda assim, você quer escrever, não sei por que você quer escrever, sabe? Aí você, não vou deixar para de manhã cedo, você não lembra uma frase que você imaginou de colocar ali, uma rima, sabe? Então, assim... Na hora que vem a inspiração, tem que pegar o papel e escrever. Eu acho que o negócio é na hora da inspiração que você escreve, sabe? Certo. E essa inspiração depende, eu acho que cada um tem um motivo. Eu falo que é igual um artesão. Eu vejo ali um
um tronco de árvore, eu acho ele bonito, pronto, mas eu largo ele lá. Não, o artesão, ele vê o tronco de árvore, ele vai fazer um cavalo com ele. Eu não faço. Sim. Eu não estou nem imaginando fazer um cavalo, sabe? Mas ele não faz o poema que eu faço, sabe? Às vezes, assim, uma folha que passa voando conforme está o seu estado de espírito, aquilo te faz escrever uma coisa, sabe? Um conto, uma coisa assim. É uma coisa, assim, quase inexplicável. Dona Ana Lúcia, e como que a senhora está adaptando às novas tecnologias? Ai, Daniel, eu não sou nada virtual. Como eu sempre fui datilógrafa, eu até hoje sei ligar um computador e digitar um texto que eu quiser. Sim. Mas não gosto, prefiro escrever manuscrito, porque é mais rápido para mim, sabe? E eu não escrevo a lápis e eu não rabisco nada, não. Eu escrevo, não dá de acordo, eu desmancho para escrever. Sim. Mas eu acho o computador uma coisa muito difícil. Quando eu vi pela primeira vez o computador, eu achei uma máquina assim fora do comum e acho até hoje um trem assim, uma coisa de louco aquilo, sabe? Mas eu não quero ficar escravo ali sentado atrás dele, não. Não. Porque hoje também, eu já aposentei há muitos anos, eu sou uma pessoa aposentada, eu não tenho uma atividade que eu precise de usar o computador, né? Então eu não preocupo, não. Eu tenho meu computador, não uso há anos, parece até que já está defasado, mas para digitar texto, diz que dá certo. A minha neta que vai me dando instruções. Eu uso o Kindle para ler, porque é muito mais prático para você ler, é mais leve e muito econômico, né? O preço do livro no Kindle. Eu tenho tablet para assistir filmes, que detesto televisão. No celular eu faço ligações, eu consulto o Google, eu tenho Zap, YouTube. Nunca tive Face, Instagram, não gosto disso. Sim. Eu acho que é muita exposição para o meu gosto. Considero a internet uma coisa assim fora do comum, sabe? Porque tudo que eu já procurei no Google, eu acho assim, 100, 120, eu já achei até 300 fontes de explicação para mim. Sim. Então eu acho que a internet é uma coisa assim fora do comum. Mas, pelo menos no Brasil, não é usado para informação e cultura, que eu saiba, não. Sim. Então eu acho assim que é preciso que haver um melhor direcionamento assim das escolas, uma coisa qualquer assim, para o menino saber que ele pode procurar o que interessa a ele mais, mas que ele tem que saber que ali é uma fonte de aprendizagem fantástica. Eu acho essas aulas remotas uma coisa assim do outro mundo. Como esses meninos estariam se evoluindo nessa pandemia se não houvesse aula remota? Então eu acho assim, de um jeito assim fora do comum. Você pega um celular e você assiste aula no ano inteiro num celular, sabe? Então eu acho assim muito bom essa nova tecnologia, sabe? Essa tal de internet. Eu acho uma coisa assim fora do comum. Também a educação à distância, onde você faz cursos até superiores, né? Pela internet, especializações e tudo. Então, acho assim de grande valor. Mas não é para mim, não. Eu com meus 77 anos, não. Não é para mim, não. Sabe? Dona Lúcia, e para finalizar, a senhora fez algumas amizades aqui em Jaboticatubas e possui muitos ex-alunos. Qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para eles? Eu escrevi. Por isso que eu vou escrever, sabe? Minha cabeça está muito ruim, Daniel. Você vai fazer 77 anos. Gostaria de lembrar a todos que nunca estamos sós. O outro é sempre imprescindível ao cumprimento da nossa missão. De coração aberto, agradeço a Deus e beijo carinhosamente todos os meus familiares pela formação ancestral e pela vida que me proporcionaram até esses meus 77 anos muito bem vividos e produtivos. Toda ternura aos meus adoráveis amigos de Caeté e de Jabó. Deus os recompense pelo aconchego irmão. Abraço afetuosamente os colegas da jornada profissional, enriquecedores constantes de minha missão no magistério. Para mim não existe ex-aluno. Aos meus alunos querubins,
Pessoinhas saudosas e inesquecíveis, meus beijos, todos, de uma mestra severa e amorosa. Tenham sempre Deus no coração. Que lindo, Muito obrigada. Dona Lúcia. Nós que agradecemos, né? Muito obrigada. A senhora por tudo que a senhora nos ensinou, quem foi aluno, né? E quem tem o prazer de conhecer a senhora também por tudo que a senhora é. Que aí, igual, por exemplo, Dona Elzita, 10 palavras que ela fala, uma é a Ana Lúcia, que a gente vê o carinho que ela tem da senhora, né? Nós somos então, quem conhece amigas, sabe muito amigas a pessoa especial que a senhora é. Sabe? Né? E, Dona Lúcia, você pode mostrar pra gente agora um pouco do trabalho, essas coisas? Esta é a minha foto, é a foto mais antiga que eu tenho. É a família dos meus bisavós maternos. Olha. Com netos, bisnetos e trinetos. Mas não tem nem a minha mãe adulta aqui. A minha mãe é esta menina aqui. Olha essa aqui no cantinho, mãe da senhora. Esta aqui é a minha mãe. Então não tem assim os bisnetos mais chegados. Sim. Esta aqui é a única foto que eu tenho dos pais do meu pai, porque quando ele casou eles já tinham morrido, e a irmãzinha dele. Ele era filho de espanhol e ela era uma escrava, e ele roubou ela para casar. Ah, que legal, Dona Ana Lúcia. Eles contam assim, né? Eu aprendi que contam assim. Certo. Aqui, a foto do meu pai quando casou. Olha como é que ele era bonitão, hein, Dona Lúcia? Eu não posso falar que galã. não era, né? Não posso falar que não era. Usava fazer assim, tinha que mandar para São Paulo a foto, usava fazer assim para colocar na parede a foto dos casados, né? Certo. Esta é a minha mãe. Ela parece muito com a irmã da senhora. Você acha? Eles acham que na Dona Wanda, acho que na parece com ela. E aqui a minha avó Helena, com 18 anos, quando casou, ela foi uma pessoa muito importante. Eu morei com ela muitos anos de companhia. E a senhora morava lá no centro de Caeté mesmo, Dona Ana Lúcia? Praticamente, eu moro na parte chamada Centro Histórico, né? Centro Histórico, né? Perto da Matriz. Aqui um retrato de casamento. Olha, gente, que legal. Isso era o álbum de casamento do meu tempo, né? Engraçado, né? Tão pobrezinho. Aqui eu gostaria de mostrar, é um caderno feito de artesanato pelos meus ex-alunos de Caeté. Eles levam nos encontros para colocarmos, para escrever o que a gente quer guardar de lembrança daquele encontro, para colocar as fotografias, tá vendo? A gente dança de dia no encontro. Olha. Tá vendo? Aqui já é o jantar à noite com eles todos aí comigo. Então, é um caderno assim que faz para poder fazer uma lembrança, né? Sim. Grupo João Pinheiro. Ah. Aqui, no último encontro que eu fui, eles me deram esse cartão de prata aqui. Resgate grandioso. Aqui o diploma de quando eu recebi a comenda dos 100 anos da professora do século. Da professora do século. Olha que bacana, Dona Ana Lúcia. Eu vou mostrar a comenda. Eu fiquei muito triste um dia da minha mãe não estar lá para ver, ela ia ficar muito feliz. Ah, mas de onde que ela está? Ela viu, com certeza, já né, Dona morreu, Lúcia? né? Já vê-lo, eu acredito que vê. Sim, com certeza. E a comenda, professora do século, olha, gente. Eu fiquei assim, muito lisonjeada com isso, sabe? Tantos professores muito melhores que eu para serem escolhidos. Mas como era um negócio de trabalho de ex-aluno, não posso falar nada, né? Fiquei muito feliz com os meus ex-alunos. Com certeza foi merecido também. Aqui são os meus netos. Ah, aqui os netos. Ana Luísa, né? Ana Luísa pequenininha e essa maquiagem a moça, né? Isso. Aqui Miguel e aqui Vitor, esses são filhos de Wallace Júnior. De Wallace Júnior e aqui da Alana. Ali os meus filhos. Aqui eles pequenos, né? Pequenos, e eles repetiram a foto no passado. Nayara, o Alana e o Wallace, né? E aqui eles já. E aqui eu gostaria de apresentar
Os babadores feitos pela minha madrinha e a minha bisavó, todos já têm 80 anos. Olha que lindo. Todos tecido em linha Mercê Crochê número 100. Bordados Olha. com a linha de seda, tudo à mão, né? Tudo feito à mão. A renda pregada à mão. Eu tenho muitas peças de enxoval, muitas. Dona, olha a delicadeza, É. gente. Não acha mais isso, né, dona Lúcia? Ah, Olha, não acha não. Ninguém faz não, né? com forro atrás. É, com muito- forro. Todos são forrados. Dona Lúcia, eu quero agradecer a senhora por abrir um espaço para contar essa história maravilhosa da senhora. Eu fico até emocionado. A senhora que foi minha professora, né, que me ensinou tanto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes, Não- um minutinho, Ah. um minutinho. Uma lembrancinha para vocês, o meu agradecimento. Obrigado, Fiquei dona Ana muito Lúcia. satisfeita. Nossa. Tremi muito antes, com medo de não E dar obrigado certo. só ter aceitado, fiquei Sabe? muito feliz. Sabe? Fiquei Olha muito aqui os satisfeita. cartões. Olha, leão, né, Ana Lúcia, leão. Todos são de leão. Não espero pelo milagre. Sejam aos meus queridos danços. Grata pela carinhosa oportunidade. Beijo, Ana Lúcia. Ana Lúcia, nós que agradecemos por tudo, viu? E tenho certeza que a história da senhora vai motivar muitas pessoas. Isso é ótimo, é aquilo que motiva mesmo. Certo. Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau! Eu Acabei emocionando, Ana Lúcia.